Olá novamente. Na nossa última aula, nós falamos a respeito de princípio multiplicativo, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais a probabilidade, certo? E a gente vai ver também como a gente pode usar em algumas situações esse princípio multiplicativo. Então, na aula de hoje, vamos verificar a habilidade de acordo com a BNCC. Calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. Bom, a gente ainda não sabe necessariamente o que significa espaço amostral. A gente já trabalhou na nossa última aula o princípio multiplicativo, certo? Uma ideia assim, porque, claro, ele tem um conteúdo muito mais abrangente. Mas a ideia que a gente vai precisar agora para o cálculo de algumas probabilidades já foi trabalhada em aula passada. Mas antes disso, vamos verificar, acompanha comigo na tela, o que são algumas definições da probabilidade para a gente poder trabalhar com o cálculo delas. E a primeira é experimento aleatório. Então, no estudo da probabilidade, um experimento aleatório é considerado aleatório se, ao repeti-lo um número considerável de vezes, da mesma maneira, o resultado obtido é sempre imprevisível. Como assim? A gente vai verificar aqui alguns exemplos, mas a ideia principal é essa. É você, por exemplo, fazendo acontecer, certo? O experimento, você não tem necessariamente como dizer, olha, vai acontecer isso. Você tem as possibilidades para que ele ocorra. Acompanha comigo na tela alguns exemplos. O lançamento de um dado e de uma moeda são exemplos de experimentos aleatórios, pois em cada repetição do experimento, o resultado obtido não pode ser previsto. Quando você vai lançar um dado, certo? Você vai lançar um dado. Aí, quais são as possibilidades? Você tirar o número 1 em uma das faces, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6. Certo? Mas você não sabe, desde que ele seja um dado, como alguns livros falam, não viciado, um dado que alguns autores, inclusive, falam, honesto. Certo? Não é um dado tendencioso. Você lança ele, você não tem como saber se vai dar 3 ou vai dar 4. Pode ser que dê um desses valores ou outro valor. Então, isso daí é um experimento aleatório, quando você lança um dado. A mesma situação com a moeda, certo? Você tem duas possibilidades, cara ou coroa, certo? Não existe uma terceira. Como muitos alunos já me questionaram, mas se ela cair assim em pé? Mas aí, lance uma moeda, verifique quantas vezes ela cai em pé assim. Se ela ficar sempre caindo em pé, é porque tem alguma coisa errada, ela está com alguma tendência aí, ou um imã, enfim. Então a gente está falando do modo honesto do lançamento da moeda. Se você lançar, você vai obter um lado ou outro, que a gente chama de cara ou coroa. Voltando comigo para a tela. Então, espaço amostral. Para cada experimento aleatório, existe um conjunto de possibilidades de resultados. Certo? Então, como a gente acabou de falar na tela, ao lançar um dado e observar a face de cima, é possível obter um de 6 resultados diferentes. Os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Então, em relação à moeda, para o lançamento de uma moeda honesta, é possível obter um de 2 resultados diferentes, ou cara ou coroa. Então, nos dois exemplos que a gente acabou de comentar, esse conjunto de possibilidades é o que a gente chama de espaço amostral, certo? Então, vamos à definição de espaço amostral. Dado um experimento aleatório, o espaço amostral S é o conjunto de todas as possibilidades de resultado daquele experimento, certo? Então, o espaço amostral ele vem a se caracterizar por isso, por ser um conjunto. Você já estudou conjunto numa série anterior. Um conjunto de todas as possibilidades que podem ocorrer. Certo? Como a gente já verificou, você não sabe qual que vai acontecer.
É que o experimento, nesse caso do dado e da moeda, ele é aleatório. Mas você pode prever os possíveis, certo? Resultados. Então agora vamos definir o que é evento. Acompanha comigo na tela. Então, vamos ver através de um exemplo. A partir do lançamento de um dado honesto, vamos observar os resultados obtidos na face superior de... Saiu o número 2 no lançamento desse dado. Isso aí é um exemplo de ilustração, certo? Então, se ocorrer um número primo, então vamos verificar essas duas situações, para sair o número 2 e a ocorrência de um número primo, certo? Vamos por parte, vamos à letra A. Essas duas situações descrevem subconjuntos do espaço amostral e são denominadas eventos. Então, no primeiro caso, ao lançar o dado e sair o número 2, nós temos o quê? Que o evento é formado por esse elemento aí, o 2. Então, o número de elementos desse evento é representado por essa seguinte simbologia que está aí, que a gente pode falar n de E igual a 1, certo? Ou seja, o número é 1, o número de eventos possível, para que ocorra o número 2. Em relação ao número primo, a gente tem que lembrar o que é um número primo, né? Então, você vai dizer, a primeira pergunta que você faz é, professor, mas é primo de quem? É a primeira pergunta que nós, às vezes, indagamos, quando a gente não tem conhecimento. A palavra primo, ela vem de primitivo, certo? Ou de primeiro, como alguns autores defendem, que dá a ideia de ter apenas 2 divisores, que é diferente, claro, o 1 e ele mesmo. Aqui atrás de mim você está verificando, bem aqui, ó, um exemplo de um número primo, o 5. Se você pegar o 5, vamos supor, vamos trabalhar com inteiro. Se você tem, por exemplo, 5 camisas, você só pode distribuir as 5 camisas de modo igualitário, vamos dizer assim, justo, para uma pessoa ou para 5 pessoas. Se for para uma pessoa, você pega as 5 camisas e entrega para aquela pessoa. Se for para 5 pessoas, você pega uma camisa e entrega a cada pessoa. Não existe outra forma igualitária e justa de distribuir, certo? Se você for, mas eu posso entregar para 2 pessoas, certo? Então você vai dar 2 camisas para cada pessoa e vai sobrar uma. Não houve uma divisão exata, né? Aí você fala, eu rasgo a camisa ao meio, mas não vai mais ser o objeto camisa, certo? Não tem como você usar uma camisa rasgada ao meio. Estamos falando de utilidade mesmo. Então, esse 1 e esse 5 são divisores do 5, certo? Então, por isso, esse 5 ele é chamado de número primo. Assim como também o 2, se você verificar o 2, só tem o 2 e o 1 como divisor. É o único par que é primo, por sinal, né? O 3, o 1 e o 3. O 4 não é. Então, o 4 não vai entrar na situação que a gente está verificando. Porque o 4, além de ter ele mesmo como divisor, 4 dá para dividir por 4. 4 dá para dividir por 1. Mas 4 dá para dividir por 2 também. Então, ele não é um número primo. Ele é um número composto, como a gente classifica. Então, voltando para a tela. No segundo caso, ao lançar o dado e ocorrer um número primo, nós temos as seguintes possibilidades. Ó. Ou sai o 2 na face de cima, ou o 3, ou o 5. Lembrando que o 4 não é número primo, nem o 6 é número primo, porque o 6, além de dividir por 6 e por 1, dá para dividir por 2 e por 3. E você vai falar, e o 1? O 1 dá para dividir por ele mesmo, e o 1 dá para dividir por 1. Mas aí, nesse caso, a gente tira o 1 da definição quando a gente coloca que os divisores têm que ser diferentes ou distintos, né? Eles não podem ser iguais. E assim, o número de elementos de E é representado por, que a gente vai falar de N de E igual a 3, certo? Ainda falando de evento, no experimento lançamento de um dado de 6 faces,
Vamos observar os resultados obtidos na face superior de saiu o número 7. Aí você, puxa, número 7 no dado? Não tem. Exatamente. Certo? Por quê? Porque ele é um evento impossível. Acompanha comigo. Se o conjunto formado pelos elementos de um evento é vazio, você já estudou vazio em alguma série anterior, conjunto vazio. Não tem elementos, né? Dizemos que esse evento é impossível. Nesse caso, o evento saiu número 7 é um evento impossível. Certo? A característica de um evento impossível é que ele nunca vai acontecer. Certo? Você vai, no caso, pegar o dado e ficar lançando a vida toda, você não vai obter o número 7, porque lá não tem o número 7. Certo? Nós temos uma outra situação, não idêntica a essa, mas de modo particular semelhante. Acompanha comigo. No experimento, o lançamento de um dado de 6 faces, vamos observar os resultados obtidos na face superior de sair um número menor ou igual a 6. Aí você vai falar, mas todos os números de lá são menores ou iguais a 6, então sempre que eu lançar vai dar isso. Você vai até dizer que é óbvio, né? Ou lógico, certo? Eu vou dizer exatamente. Por que isso acontece? Olha na tela. Porque ele é chamado de evento certo. Então, quando o número de elementos do evento coincide, certo, com o número de elementos do espaço amostral, a gente viu que o número de elementos do espaço amostral é 6, porque você poderia sair ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6, certo? Então, você verificou isso daí. Então, quando o número de elementos do evento coincide com o número de elementos do espaço amostral, a gente diz que o evento é chamado evento certo. Certo? É diferente do impossível. O impossível ele não ocorre. E o certo ele vai ocorrer. Não importa como você lance, ele vai acontecer. Certo? No experimento, o lançamento de um dado de 6 faces, o evento sair um número menor ou igual a 6 é um evento certo. Pois, aí a gente tem a notação, né? Número n de S igual a 6 e n de E igual a 6. O número do espaço amostral é 6 e o número, no caso, correspondente ao evento é 6. Então, com base nisso, vamos à nossa primeira questão. Uma urna tem 20 bolinhas, numeradas de 1 a 20. Uma bolinha é escolhida ao acaso e observa-se seu número. Qual é o espaço amostral dessa situação? Certo? Então, você já deve estar imaginando aí. Se ela tem 20 bolinhas, numeradas de 1 a 20, o espaço amostral a gente acabou de ver que são todas as possibilidades, né? O conjunto formado por todas as possibilidades. Então, você vai falar, poxa, eu posso tirar a bolinha número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, até chegar no número 20. Exatamente. Então, vamos verificar, olha. O espaço amostral aí, como a gente falou, é formado pelos elementos. Posso tirar bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3, bolinha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certo? Então, esse aí é o espaço amostral da situação que a gente está verificando. Vamos ver a letra B, um outro item. Escreva o conjunto que representa o evento obter um número maior que 11. Muita atenção nessa hora ao português, viu, gente? Porque na hora, às vezes a gente pensa assim, maior que 11, às vezes a gente acaba incluindo o 11, certo? Eu não incluo o 11, somente se eu falar maior do que 11 ou igual a 11, ou então eu posso falar maior que 10, aí eu já incluiria o 11, aí não incluiria o 10, certo? Então vamos verificar na tela. Esse conjunto é dado por 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esses aí são os números das bolinhas, certo? Então, esse aí é o conjunto que representa esse evento aí, obter um número maior que 11. Então,
Vamos a mais um item. Qual subconjunto correspondente ao evento obter um número múltiplo de 4? Aí vamos recapitular o conjunto dos múltiplos, certo? No caso de 4. E aí muita gente, tem várias formas de você calcular. Mas você já pode começar sempre do zero, porque o zero ele é múltiplo de todos os números naturais, inclusive dele mesmo, certo? E aí depois do zero vem o 4, porque 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 dá 4. Então 0 e 4 são os primeiros múltiplos. 4 vezes 2 dá 8. 8 é outro múltiplo de 4. Então já tenho o 0, o 4, o 8. 4 vezes 3, 12. Olha, 12 é outro múltiplo de 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 é outro múltiplo de 4. 4 vezes 5, 20. 20 é outro múltiplo de 4. Certo? Eu tenho o conjunto 0, 4, 8, 12, 16, 20. Aí os meus alunos às vezes falam, poxa, basta então a gente começar do zero e ir somando o número a cada situação. Exatamente. 0 mais 4, 4. 4 mais 4, 8. Isso é um macetezinho que às vezes a gente acaba repassando também com o objetivo de melhorar o entendimento naquele momento. Aí 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Certo? Então, olhando no espaço amostral, quais desses números que são múltiplos de 4, de 0 a 20, estão lá? Então, vamos olhar. Olha na letra A. O 0 não está. Certo? Que não, a gente não considerou a bolinha número 0. Mas está o 4, certo? O 8, o 12, o 16 e o 20. Então, que subconjunto é esse? É o subconjunto formado por esses elementos aí, ó, 4, 8, 12, 16 e 20. Certo? Então, esse daí é o subconjunto correspondente a esse evento, obter um número múltiplo de 4. Observa-se que todo evento é um subconjunto do espaço amostral. Certo? Ou seja, ele pode ser o conjunto vazio, quando o evento for impossível, né? Ou ele pode ser, como a gente vai ver daqui a pouco, o próprio espaço amostral. Lembrando que, isso aí vocês vão ver melhor lá para o ensino médio, mas eu posso já adiantar que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Certo? E o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, vamos agora, a rigor, verificar o estudo da probabilidade. Antes eram apenas conceitos prévios. Então, em um experimento aleatório, a probabilidade P, que a gente vai chamar assim, de um evento acontecer é dada pela razão, certo? Entre o número de possibilidades favoráveis ao evento e o número total de possibilidades que podem ocorrer no experimento, certo? Vamos realizar esse cálculo analisando o espaço amostral. Está meio ainda assim obscuro, mas vamos ver através de exemplos. Olha o exemplo 1 na tela. No experimento aleatório, retirar uma bola ao acaso de uma urna com bolas numeradas de 1 a 15, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Então, esses aí são os números das bolas que estão enumeradas. Então, a probabilidade, olha como está mudando a nomenclatura, a probabilidade de um evento sair a bola de número 8 acontecer é de 1 em 15, pois só existe um número 8 nesse espaço amostral que a gente acabou de falar. Então, a gente diz que é 1 para 15, ou 1 em 15, ou 1 entre 15, certo? A gente usa esse tipo de definição. Nesse caso, para determinar a probabilidade de um evento ocorrer, podemos determinar o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento. Olha a relação na tela, certo? Para explicar melhor. Então, eu tinha uma bolinha, 8, no meio de 15 bolinhas enumeradas de 1 a 15. Então, a gente lê da seguinte forma, olha, a probabilidade desse evento ocorrer, ou seja, de sair uma bolinha com o número 8 é 1 para 15, ou 1 entre 15, certo?
Então, a probabilidade P de um evento E acontecer a partir de um experimento aleatório é dada pela razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral, certo? Então isso daí vai ser interessante para a gente resolver mais algumas questões daqui para frente. Vamos a uma segunda questão. Acompanha comigo na tela. A professora de música vai escolher 2 de suas alunas para um teste. Uma para tocar violão e outra para cantar. Ela vai escolher entre Gabriela, Helena, Luma, Leila, Bárbara e Lorena. Sabendo que todas tocam violão e cantam, qual é a probabilidade de a professora escolher Helena para tocar violão e Gabriela para cantar? Então aqui tem um detalhe interessante que a gente vai relembrar da nossa última aula. Vamos ver a solução. Há 30 maneiras diferentes de a professora escolher as duplas. Uma para tocar violão e outra para cantar. Aí você vai falar, da onde saiu esse 30, né? Lembra lá da nossa última aula, o princípio multiplicativo. Então, se você tem 6 meninas que pode tocar violão, certo? Ou cantar, perdão que eu estava esquecendo o comando da questão. Então você pode lembrar do princípio multiplicativo. Quantas existem para tocar violão? 6. Da feita que eu escolho uma, aí essa que vai tocar violão não pode cantar ao mesmo tempo, certo? Então vão sobrar 5 para cantar. Então lembra do princípio multiplicativo. 6 vezes 5, 30. Então, na tela novamente. 30 maneiras diferentes de a professora escolher as duplas. Uma para tocar violão e outra para cantar. Aí que vem, como a gente diz, o que a gente chama de pulo do gato, né? Então o espaço amostral, vamos dizer assim, é 30. Só que, do jeito que a professora quer, que a Helena toque violão e a Gabriela cante. Mas lembrando que eu posso ter a Gabriela tocando violão e a Helena cantando também. Eu tenho a mesma dupla que pode ser organizada de 2 maneiras diferentes. Então é bom a gente ter esse cuidado, certo? Porque eu posso ter Helena, Gabriela e Gabriela, Helena. Nesse caso, a ordem seria: a Helena vai tocar violão e a Gabriela vai cantar. Mas eu poderia ter Gabriela tocando violão e a Helena cantando. Então, a gente verifica que a probabilidade, certo, de a professora escolher Helena para tocar violão e Gabriela para cantar é de 1 para 30, conforme vocês podem ver aí. O número de elementos do espaço amostral é 30, o número de elementos desse evento acontecer é 1 e a probabilidade é 1 para 30 da possibilidade de escolha. Portanto, a probabilidade de as professoras escolher Helena para tocar violão e Gabriela para cantar é de 1 em 30, ou seja, 1 para 30, 1 entre 30, certo? Vamos a mais uma questão para fixar bastante esse conteúdo, essa ideia de probabilidade. No lançamento de um dado honesto, certo? Faltou a gente destacar essa palavra honesto aí, certo? Porque a honestidade é uma característica humana. Nesse caso aí está dizendo que seria um dado não tendencioso. Qual a probabilidade de sair a face com o número 4? Certo? Vamos verificar. Você já deve estar pensando, né? São 6 elementos de espaço amostral. Sair a face número 4, o número desse evento é 1. Então, para calcular a probabilidade desse evento ocorrer, determinamos o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento. Então, o número de elementos do espaço amostral é 6 e o número de elementos do evento é 1. Então, a probabilidade é 1 para 6, certo? E conforme vocês podem ver através da simbologia. Então, assim, a probabilidade de sair a face com o número 4 é 1 para 6. No lançamento de um dado honesto, qual a probabilidade de? É a mesma questão. Não sair a face com o número 4. Para não sair,
eu já calculei aqui, saiu. Então, para não sair, a gente tem uma ideia de complemento, né? Exatamente. Para esse evento, temos o espaço amostral anterior, porém o número de elementos do evento muda. Vejamos. Olha só, o espaço amostral é o mesmo, mas o número de elementos é 5 agora, certo? Anteriormente era 1. Então acompanha comigo novamente na tela. Então nós temos aqui o número de elementos desse evento é 5, o número de elementos do espaço amostral é 6. Então a probabilidade é 5 para 6. Assim, a probabilidade de não sair a face com o número 4 é igual a 5 para 6. Vamos fazer uma observação importante nessa terceira questão. A soma das probabilidades calculadas nesses itens A e B é igual a 1. Você observar, a probabilidade de sair a face 4 é 1 para 6. A probabilidade de não sair a face 4 é 5 para 6. Se você somar essas duas frações, você já estudou numa série anterior, ó, os denominadores são iguais, você soma só os numeradores. Ou então, de uma forma geométrica, você pode fazer a soma de uma fatia de pizza dividida em 6, mais 5 fatias de pizza idênticas. A primeira da pizza dividida em 6 partes é 6 sextos. É como se você tivesse a pizza inteira. Falando de um outro modo, 1 sexto mais 5 sextos é igual a 6 sextos. O que é esses 6 sextos? É a possibilidade de sair qualquer face. De sair a face 4 ou não sair a face 4. E 6 sextos é uma fração que eu posso reduzir ao número 1, dividindo 6 por 6, numerador por denominador. 6 dividido por 6 dá 1. E isso é interessante, certo? Observe que para cada face do dado, a probabilidade de que ela seja retirada é sempre igual a 1 sexto. Qualquer face, não é só para o 4. Assim, a soma de todas as possibilidades, probabilidade, será igual a 1. Ou seja, acompanha comigo. Ó. 1 sexto, mais 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 1 sexto. A probabilidade de sair cada face. Então, nós temos aí uma soma de 6 frações iguais a 1 sexto. É igual a 6 sextos, que é igual a 1, certo? Então, a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é sempre 1. Isso é importante, certo? Isso vai guiar vocês para futuros estudos da probabilidade, inclusive no ensino médio, certo? A soma da probabilidade de todos os eventos, das probabilidades de todos os eventos dentro do espaço amostral é sempre 1. Então, agora, nossas referências, para que vocês possam se aprofundar mais nos estudos, certo? Não somente desse, como de aulas passadas. É o que a gente vem fazendo desde da nossa primeira aula aqui para vocês. Então, a nossa aula de hoje a gente encerra. Desde já a gente agradece novamente e até a próxima aula. Até mais.